Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100€. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. A Operação Stop está com a Rádio Observador, no programa em que falamos do mundo automóvel. Eu sou o Miguel Cordeiro e comigo já está também o Alfredo Lavrador. Alfredo, bem-vindo. Viva, Miguel. Tudo bem? Tudo bem, sim. Hoje vamos falar aqui do risco das portas com fecho automático. É um assunto importante. Vamos falar aqui um pouco de segurança também de alguns automóveis, até porque é importante explicar esta história de um dispositivo que muitos veículos possuem, especialmente modelos mais caros, e que, em caso de descuido, nos podem magoar ou até, no limite, cortar alguns dedos. Tens toda a razão, Miguel. Isto não é um sistema novo. Muitos dos nossos ouvintes neste momento vão dizer o meu carro tem isso. Não tem problema nenhum. É isso. Efetivamente não é um dispositivo novo. Agora, quando corre tudo bem, ótimo. Mas, por vezes, e como em tudo na vida, há coisas que correm mal e aí é importante saber que tipo de sistema... Este dispositivo chama-se soft close. Soft close, ok. Soft close. Fecho suave. Assim, uma coisa do género. Sim. E depois o sistema pode ser acionado por um motor elétrico ou por pressão hidráulica. Mas isso não muda nada. Na prática não muda nada. Na prática, o que é interessante para o utilizador é saber se o sistema tem uma forma de segurança ou não. Ou seja, se continuar a fazer força, mesmo que detecte, ou aliás, por não detectar que está alguma coisa entalada entre a porta e o pilar, ou não. E isso é que é importante. Vamos lá ver. O que existe é esta semana publicámos um artigo em que contávamos a história de um condutor norte-americano. E atenção, há cá pessoas que também desconhecem o sistema, porque há muita gente que vê o carro como uma forma de um meio de transporte. Sim. Não quer saber se aquilo tem um motor de 4 cilindros ou de 6, ou se os vidros são automáticos, não sei o quê. Gosta de todas as mordomias e este é o tipo de utilizador que há muito e isto não é uma crítica. Ou seja, as pessoas têm direito... Sim, claro. Nem toda a gente tem que Cada pessoa encara os produtos da maneira como acha melhor. Com certeza. Não tem nada a ver. Sim. Querem conforto e querem os quintos. É um utilitário. Precisam Exatamente. de utilizar algo, neste caso uma viatura, e portanto precisam que ande. Apenas uma ferramenta. Sim. E então este condutor norte-americano, que estava apoiado com a mão, e todos nós já fizemos isto, no pilar central, aquele pilar que está entre as portas da frente e de trás. O carro em causa era um BMW X5, mas é só um pormenor, só para as pessoas visualizarem o problema. E de repente, uma das portas, que estava aberta, segundo ele, cerca de um palmo, estava entreaberta, digamos assim, fechou, seja por ação do vento ou porque alguém lhe tocou, também não vem ao caso, e ao fechar, cortou-lhe parte do dedo, uma vez que estava equipada com o tal sistema soft close, que continua a fazer força até fechar devidamente a porta, ou seja, é o que ela faz, o sistema faz isso. Sim. O cliente que desconhecia o sistema, e bem como desconhecia igualmente os seus perigos, não gostou, não apreciou a experiência, que lá está, ficou sempre parte do dedo, e depois gostou ainda menos que a marca o tivesse responsabilizado. Basicamente o que a marca disse foi assim: você perdeu o dedo que é parte, porque devia saber que o seu carro está com um soft close e isso pode cortar o dedo. E então ele não achou muita piada à resposta e foi a tribunal. E o tribunal também não gostou muito da resposta da marca e penalizou-a, obrigando-a a pagar 1.650.000 euros ao condutor. Ficou sem um dedo, ou parte do dedo, mas ficou com a carteira mais recheada. Isto é em dólares, uma vez que o homem era americano, é 1,9 milhões de dólares. Bem, pelo menos ficamos já a saber quanto é que vale um bocadinho de um dedo. Mas... Não penso nisso em Portugal. Sim. Antes de mais, vamos falar um bocadinho deste dispositivo soft close. Como é que isto funciona? Como é que isto nos facilita a vida? Se incrementa a segurança? Se não, o que é isto do soft close?
Olha, à medida que os carros foram ficando mais rebuscados, mais sólidos, com aquele fechado de porta que todos gostamos, que é aquele pó, aquela pancada seca, basicamente pancada seca, porque o ar não tem para onde sair, e então aquilo faz ali um certo amortecimento e até uma certa resistência que se fecha a porta. Para evitar que as portas ficassem mal fechadas e obrigassem, e tu já passaste por isso e os nossos ouvintes também, diversas vezes, há certos carros que tu tens que bater a porta uma e duas vezes, porque aquilo é difícil fechar, tens que batê-la com força. E isto é complicado quando, por exemplo, estás entre dois carros, estacionaste entre dois carros, não tens muito espaço para entrar, ainda por cima, nem muito espaço para embalar a porta para fechar devidamente. E então aí as marcas desenvolveram um sistema em que a porta basta dar um toquezinho para fechar. Quando ela sente que está muito próximo de fechar, então aí entra o tal motor elétrico ou a pressão hidráulica, na maior parte dos casos é um motor elétrico, e mesmo que o motor elétrico crie uma pressão hidráulica, mas portanto é um motor elétrico que está por trás daquilo tudo, o sistema fecha a porta e obriga a porta a fechar até o engate se dar e a porta ficar devidamente fechada e segura, digamos assim. Isto é basicamente o software. Destina-se a ajudar o condutor e os outros ocupantes. Quando não há muito espaço ou quando o carro é difícil fechar a porta, porque é muito bom, digamos assim. Basicamente, quando as portas só fecham com dificuldade nos carros bons, nos carros caros, digamos assim. Sim. Nos carros baratos, aqueles que fazem um barulho tipo latinha quando fecha a porta, aí normalmente não precisa de soft close, porque ela já é soft sozinha. E esse isso é como funciona. E o objetivo é esse, é facilitar-nos a vida. E isto parece simples, pelo menos a tua descrição parece-me simples, portanto a porta, quando está ali muito perto de fechar, naquele período que falta, ele faz uma força extrema, não é? De forma a que tudo fica engatado e a porta fica bem fechada. Isto parece simples, parece útil até, mas de facto essa pressão final para que a porta feche pode acabar nisto, em cortar um dedo se alguém ficar entalado. Mas tens toda a razão, aquilo faz menos força. Por exemplo, só para dar uma ideia aos nossos, a quem nos ouve, normalmente esses motores fazem até 45 PSIs, portanto, pounds per square inch, libras por centímetro quadrado, e que é uma pressão, pronto, não é a maior pressão do mundo, mas é uma pressão bastante elevada. Só para termos uma ideia, o osso de um dedo, os ossos pequenos da mão, partem-se com uma pressão de 25 PSIs. Isto segundo os médicos, eu nunca, confesso que não testei. Só tenho duas mãos e gosto de as manter assim funcionais. Mas pronto, é só para as pessoas perceberem que às tantas não é completamente impossível. E então, o que acontece é que aquilo faz uma pressão tal que quando a porta sente que está muito próxima de fechar e está programada para, se eu tiver a X milímetros, esta X, porque a distância obviamente varia, de estar completamente fechada, aciona o motor e faz força para aquilo fechar suavemente. Pronto, isto existe e é útil. Nós sabemos que é útil. Mas nem sempre funciona em favor do ocupante. Mas o que é que se pode fazer para evitar esse risco de acidente, reconhecendo que é um sistema que pode ser útil? O que é que se pode fazer para evitar esse risco e ainda assim continuar a usufruir do sistema de fecho automático de portas? Tens toda a razão. O importante aqui é saber com o que é que contamos. Claro. E aqui é bom que tu gostes de fazer sopas e coisas do género e cozinhar, porque vais ter que adquirir uma cenoura, daquelas fininhas, compridas, ou então um caldo de olha de aipo, por exemplo. Portanto, um legume qualquer que seja comprido e relativamente sólido, mas não muito, assim com uma resistência similar do dedo, e tentares fechar a porta, tentares acionar o sistema soft close com a cenoura lá dentro ou com o tal caldo de aipo, e ver se, por acaso, a porta volta atrás, ou seja, se desativa o sistema quando se sente uma prisão. Ou seja, o que tu queres saber é se tem um sistema de segurança. soft close tem um sistema de segurança que avalie, que determine se há pressão, ou seja, se alguma coisa está entalada, e aí desiste de fechar a porta. E isso é a primeira dica e é fundamental
porque só assim é que tu evitas que a porta te corte um dedo, porque é o que vai acontecer. E, Alfredo, há vários vídeos no YouTube, por exemplo, de testes a carros que testam precisamente esse sistema de como ficam os vegetais num carro e noutro carro e fazem essa comparação e é muito curioso ver. Eu não te aconselho a escolher este tema para fazer uma salada. Não. Mas sabes que independente da imagem, só vendo essas imagens, sim, é que tu te apercebes do risco que aquilo pode ter. Claro. É perceber se há um sistema de segurança ou se temos uma porta que funciona quase como uma fiambreira, na verdade. Exatamente. Corta fatias mais grossas. Mas pronto, e porquê? Porque há efetivamente no mercado muitos carros que têm sistemas de segurança. Porque efetivamente não faz sentido estar a vender uma armadilha desta, uma ratoeira, sim, que efetivamente tem partes boas, mas tem partes más, e ninguém vai gostar das más. Logo, faz sentido os condutores saberem o que é que têm, sim, e a partir daí tomarem as devidas precauções. O pior mesmo é ser surpreendido por uma situação deste tipo. Claro, mas há mais algum dispositivo que vejas que nos ajuda e nos facilita a vida por um lado, mas que por outro nos possa provocar danos graves? É que está-me a vir à cabeça que também nos automóveis, também na porta, que tem um botão que fecha e que abre automático. Exatamente, estás a referir aos vidros elétricos, que foi o primeiro dispositivo deste género que passou a beneficiar por obrigação, ou seja, porque os danos causam, aliás, provocou uma série de mortes, sobretudo em crianças, provocou entalamentos graves nas mãos, até de adultos. Claro. E crianças, é melhor nem sequer falar nisso, não é? Porque é óbvio que causou. Sim. E o vidro elétrico, tu acionas o vidro para abrir, carregas no botãozinho, aquilo desce por completo, e depois carregas para se baixar e aquilo sobe até encostar lá em cima e até faz alguma pressão. O problema é se tu introduzes, imagina de uma criança, introduz o braço, põe o braço fora da janela quando aquilo está a subir, sim, e até fazendo aquela brincadeira, vou pôr de mantê-la à mão fora e vou tirar no último momento. Às vezes não consegue, por qualquer motivo, e os vidros sem sistema de segurança, hoje em dia há pouquíssimos, atenção. Ao contar das portas, que há muitos soft closes que não têm sistema de segurança, os vidros hoje em dia, felizmente, há muitos. Mas já te conto um pormenor que é bom ter cuidado. Mas como o vidro para e volta atrás, porque senão continuava a fazer força e a criança ficava ali agarrada pelo pescoço ou pelo braço ou pelo que é que seja e o resultado nunca seria bom. O que é que eu te queria contar em relação a este tema? É que, porque alguns tem que haver um limite, o sistema está calibrado para só voltar atrás. O sistema tem que fazer força, porque só assim é que garante que fecha devidamente. Sim. E senão, tu em viagem passas a ouvir aquele assobio horrível, aquele silvo do ar, porque a janela está mal fechada. Para que isso não aconteça, o sistema tem que fazer força com o vidro no topo da porta. O problema é que tem que haver uma altura a partir do qual o sistema passa conclui que aqui já não pode haver qualquer entalamento, qualquer objeto que não possa ser entalado entre o vidro e a porta e faz toda a força que pode. E o problema é uma mão fininha de uma criança, um dedo, etc. Não é evidente que não seja entalado. Mas lá está, aí também os condutores, sobretudo aqueles que têm filhos pequeninos, podem, por simplesmente, comprar uma cenoura ainda mais fininha ou outro cal qualquer e ver até que ponto é que aquilo faz força. É uma experiência, digamos assim, e é uma experiência que nos pode salvar, pode evitar muitos dissabores. Bem, esperemos que as portas não sejam depois adaptadas no futuro a um possível corta-unhas ou algo do género, mas pelo menos um pedaço de um dedo já levou uma porta e já levou também uma indenização nos Estados Unidos da América. Até é provável, Miguel, que quem nos esteja a ouvir esteja a pensar assim, ora, uma ponta de um dedo por 1.650.000 euros, não volta a negócio. E eu que tenho 10 dedos, só nas mãos. Eu prefiro ficar com os meus dedos todos. Eu também prefiro. Ainda me vão dando jeito. Há pessoas para tudo. Já feita esta edição da Operação Stop, estamos de regresso na próxima semana. Alfredo, um abraço. Abraço, Miguel.
Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.